Bom dia para todos que nos acompanham. Seja bem-vindo nesse canal. Para todo mundo que estão na diáspora, não é? Aquele que nos acompanha dia após dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu queria dizer que, desejar que para todos que nasceram hoje, que parabéns, feliz aniversário. E aqueles que têm problema de doença, desejamos uma melhoria rapidamente, que Deus cura, porque a Bíblia disse no livro de 1 de Pedro que pelas suas pisaduras Ele trouxe para nós a cura, que é a salvação. Também no livro de Isaías, capítulo 61, ele disse que nas suas pisaduras Ele conseguiu nos trazer a paz e a cura, não é? Que Deus abençoe a todos que estão ligados, que estão nas câmaras do hospital, que Deus ajuda, que recebem a cura. E graças a Deus, queria te dizer que dia após dia estamos aqui de pé para levar para si a informação, o Evangelho para o Cristo, né? Que Deus abençoe você e subscreva nesse canal. E você que entrou pela primeira vez, que está nas redes sociais, subscreva e deixa a tua mensagem, as tuas críticas e fará com que nós melhoramos nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Estamos na atualidade. O músico Bambila, durante um ano que ele foi suspendido nas suas atividades gospel, não é? Bem dizer, porque ele participou numa campanha política, não é? E dia após dia Deus está operando, ele está de pé, embora que ainda não retomou as atividades, não está orientado, mas está de pé. Ele publicou nas suas páginas que Deus está a tomar o controle da situação. Dizer que o músico, nosso grande irmão, músico congolês, José Nzita, ele publica já no próximo dia 24 do mês de agosto, não é, que ele publicou que realizasse um concerto da propaganda ao mesmo tempo da festival, que ele completa 30 anos de carreira. Parabéns, nosso músico José Nzita, que Deus te abençoe. E dizer também que o músico secular Richie Watanabe, ele decidiu, se dirigiu na igreja Cidade de Betel, decidiu conversar com o pastor Moisés Mbie, que nós falamos Moisés Mbie, todo mundo conhece. Ele, depois de uma viagem longa, não é? Ele ocorreu um acidente na viagem com todo músico. Ele decidiu que fazer uma ação de graça, uma oferta para Deus, e disse que Deus é maior na sua vida. Ele disse que Deus é bom e Deus poderia lhe ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus continue a nos abençoar. Queria te dizer mais para a nossa atualidade, o músico Timba Rebote, sinto melhor, que ele começa uma nova carreira, não é? Ele começa um ministério, começa uma igreja com o tema 72 horas de adoração, uma bênção para o povo de Deus, aqueles que são amantes da música gospel, não é? Eu estou aqui a me preparar porque eu queria mesmo levar a notícia para ti nessa manhã. Que Deus abençoe a todos vocês. Terminou o profeta Ben Samuel, que dizem que o falso profeta da época em Angola, ele publica nas suas páginas, depois de ter ofendido e faltar respeito a um membro da igreja, dizendo que você é maluco 3 vezes. Ele publicou, pediu desculpa, só sem desculpa, e não é só, ele em pleno culto ele começa a mencionar, ele disse que em Angola se existe pastores capazes, existe pai na fé. Para ele, segundo a opinião, não é? Ele disse só tem que ser o Dom Afonso Nunes. Ele é o único pastor que ele acha que é um bom pastor, que já lutou muito. Até já. E para terminar, eu queria te trazer também outra notícia que é muito importante, não é? Nessa manhã, que na manhã de hoje Deus nos abençoou. Deus, como sempre, trabalha, não é? Nos trouxe uma bênção, um homem de Deus, que a nossa equipa já vai conseguir de abrir ecrã para você ver quem é esse convidado especial na manhã de hoje. Como de costume, nós não falamos o nome de ninguém, porque eles, por afinal, não são mudos, eles falam. E recebemos o grande homem de Deus. Seja bem-vindo nesse programa e a paz do Senhor, papá. Locazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344.
ou ainda para 924-820103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Amém. Amados, aqueles que estão podendo nos acompanhar. Eu sou o pastor Micael Dizolakene Afonso, sou pastor da Igreja Batista, Igreja Evangélica em Angola, Igreja Yeba, Igreja Evangélica Batista em Angola. E, bom, pela graça de Deus, estamos a servir a Deus na zona de Vila Flor, as imediações do Quilamba, como pastor e segundo responsável daquela igreja da Yeba. Muito obrigado, acompanhamos atentamente. Chama-se pastor Micael Afonso Dizolakene. Esse é o termo que Congo, algo que é amado. Eu queria te dizer que ele está, como ele acabou de frisar, que ele está aí levar a obra junto com o pastor Baro Henrique César. Eles estão aí como a nossa igreja, não é? A visão como igreja universal e igreja local. Eles estão ali para fazer a obra de Deus lá na igreja Yeba Batista em Angola, em particular no bairro Bita Progresso ou Bita Vila Flor, que é no centro no Bita Progresso. Que Deus te abençoe. Continua ligado, subscreve, fica ligado, porque hoje, à frente, vamos falar de um grande tema. O tema será a importância do Evangelho hoje. Antes de tudo, eu queria te dizer também que a nossa igreja Yeba, que é a igreja fundada em Angola já no dia 30 de julho, né, de 1887, é uma igreja reconhecida com toda a formalidade, não é? E nós, como crente, eu na vez passada te falei que a igreja Yeba não é igreja fora dos cristãos, é uma igreja que confessam Jesus Cristo como Senhor Salvador e acreditam no batismo e acreditam até no Espírito Santo, e que Deus abençoe a todos nós que estamos ligados. Não queria falar muito sem que começamos com o nosso convidado. Pastor, seja bem-vindo, como já acabei de referir. Como que está a atividade, principalmente como no primeiro teu mandato, não é? Que não é fácil estar aí a dirigir ovelhas. Como que está essa trajetória de dirigir já logo no primeiro teu mandato? Uau, pergunta interessante. Amém. Na verdade, é um grande desafio, né? Amém. Porque nós somos ministro. Amém. A partir do momento que fomos concebidos, a semelhança da palavra de Deus a Jeremias, eu te separei do ventre. Então temos já, quando recebemos o chamado, a revelação de Deus, temos servido a Deus. Amém. De várias maneiras, mas só no ano passado em que tivemos a graça de ser indicado numa igreja. Já trabalhamos como pregador itinerante, como líder de grupos de evangelização, movimentos, levando o evangelho em vários lugares. E a partir do ano passado que nós começamos a dirigir, sermos colocados, depois de uma formação pastoral, fomos colocados a dirigir a igreja da Yeba. Tem sido um grande desafio ser pastor da igreja. É um grande desafio ser pastor da igreja. Não é fácil, muitos jovens não percebem isso. Muitos jovens não percebem isso, sabe? Porque às vezes nós pensamos que ser pastor é saber pregar apenas. Amém. Mas está aí ao cuidar das ovelhas, fazer visita, administrar os recursos da igreja, aconselhar os membros em várias dificuldades. Exatamente. É um grande desafio, de facto, mas estamos aprendendo. Amém. Estamos a crescer. Já um ano dentro de uma localidade, está sendo muito bom fazer a obra do Senhor na Vila Flor. Muito obrigado, pastor Micael. Eu queria dizer ao povo que nos acompanha que não está a ser fácil mesmo. Dias atrás eu acompanhei, até graças a Deus, o pastor Micael estava no campo, não é, com uma equipa dos diáconos para
visita, como Jesus dizia sempre no Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Ele fez, e não é só no mês passado dizer que também tivemos uma mega campanha de evangelização, esse que nos levou a refletir hoje acerca do evangelismo, não é? Que uma mega e o pastor tiveram uma campanha que o tema era como podemos pregar se não formos enviados. O livro do Romano, no seu capítulo 10, versículo 15, 12 e 15, que Deus abençoa. Pastor, como que foste recebido, sendo um pastor recém-chegado, né, o termo certo, nessa, embora que estava já no estágio, muita coisa, mas como que foi recebido nesses os diáconos, essa equipa de vendo um jovem recém-casado, um jovem tão jovem mesmo, vem nesse ministério? Será que o acolhimento foi bem-vindo? Como é que é no princípio desse trabalho? Bom, graças a Deus, fomos bem recebidos. Exatamente. Ainda tenho memórias, imagens de nossa apresentação na igreja. Amém. A igreja vibrou o ano passado. Amém. Fomos bem recebidos. Okay. E estamos a colaborar, porque no Evangelho, no reino, cada um tem o seu papel, a sua função. Amém. Conforme Paulo está a dizer em 1 de Coríntios, capítulo 12, que vai comparando a igreja, os não têm a sua função. Estamos a trabalhar com colaboração, graças a Deus. Ok, falando também dos dons, já vou me referir à nossa Constituição de EBA, Constituição que foi criada já em 2007, no artigo 67, que diz que o Evangelho é algo primordial, é algo importante para todos levar as almas, numa palavra curta, ao Senhor. E hoje, na realidade, estamos aqui para falar acerca desse assunto, acerca do Evangelho. Como que é, qual é o estado do Evangelho no mundo, em particular na igreja EBA? Qual é a saúde do Evangelho? Bom, na verdade, falar de Evangelho, falar de uma tarefa muito importante, porém muito desafiador. Atendendo os tempos que nós vivemos, principalmente nos primórdios da história da igreja, havia um obstáculo na transmissão do Evangelho. Muito desse obstáculo era a perseguição do Império Romano. Exatamente. Hoje em dia, ainda há certas localidades, certas nações que há esse perigo, mas já não é como antes. Amém. Hoje temos outros problemas, outros obstáculos sociais. Hoje estamos num mundo do materialismo. Exatamente. Em que até nas igrejas isso penetrou. Em que as pessoas, em vez de olharem naquilo que é essencial, primordial, que é a obra da salvação, de levar o Evangelho de Cristo, estamos olhando mais no aspecto material. Hoje fala-se muito das megas igrejas, em que as igrejas estão preocupadas com a imagem, com a performance. Os pastores estão mais preocupados com a construção. Exatamente. Os líderes estão mais preocupados também com a sua própria imagem. Do que aquela que é a missão primordial de levar o Evangelho. Então temos esse déficit na igreja a nível global. Da pregação do Evangelho, porque olhamos mais agora no aspecto material. Então está sendo um grande desafio. Estou a falar como um simples servo, observando a realidade de hoje. Okay. Trata-se de Society Missionário Batista, não é? A equipa que vem pela primeira vez em África em particular, com o objetivo de trazer o Evangelho para toda a criatura. Isso que falamos, Igreja Batista em Angola, não é? Esse é o termo certo. Eu queria perguntar no pastor que acabou de explicar aqui, o que está em causa para que o Evangelho seja assaltado, o Evangelho seja falsificado? Será que o problema está com os pregadores do Evangelho ou as pessoas que recebem esse Evangelho? Qual é a causa que hoje perdemos o foco do Evangelho, não é? Perdemos qual é o objetivo que Jesus deu nos seus discípulos? Bom, fez menção da Sociedade Missionária Batista, que foi a percussora da Igreja Evangélica Batista Angola, fazendo missão em Angola. Se acompanhar a história, vai perceber que eles deixaram um conforto, né? Deixaram um conforto para virem morrer aqui no nosso país por causa do Evangelho.
muitos apanharam várias doenças e acabaram de morrer. E isso significa que o problema do fracasso, muitas vezes, na transmissão, na pregação do Evangelho, está em primeiro lugar nos instrumentos, nos ministros que Deus chama para essa missão. E também, olhando também, muitas vezes, naquilo que se quer da igreja. Esses ministros, a forma que trabalham para a igreja, a constituição da igreja, a visão que transmitem na igreja. Exatamente. Então, se um líder for um líder com uma visão missionária, então vai levar a igreja nesta visão missionária. Nós, quando falamos sobre aquele seminário que falou das 4 perguntas importantes sobre missões, nós falamos disso. Que a tarefa da pregação do Evangelho não é só para os pastores, é para todo crente. Então é importante que haja líderes compromissados com a mensagem da salvação e não fazer muitas vezes da igreja como uma loja em que as pessoas têm uma propaganda, né? Você que não consegue fazer isso, você que não faz isso, vem e vai alcançar isso. Então, muitas das pessoas vêm à igreja não por causa da salvação, por causa da palavra. Então, vêm por uma questão, uma necessidade material, uma necessidade biológica. Alguém disse que, do mesmo jeito que existem falsos pastores, também existem falsos crentes. E falsos crentes, muitas vezes, é que levantam também falsos pastores. Ou profetas, Muito interessante, a responsabilidade é tua, é minha, é nossa, não é do Evangelho. Uma coisa tão interessante que o homem de Deus acabou aqui nos explicar, não é? Mil vezes andar só do que estar mal acompanhado. Então, o problema cabe eu e você. E onde existe falsos profetas, também existe falsos crentes. Muito obrigado, pastor, pelas lindas palavras de conforto. E o pastor disse que é muito importante, não podemos procurar trabalhar para enriquecer nossas caixas e fazer trabalhar só para nós, mas vamos trabalhar para o imploro do corpo de Cristo, e ali estaremos a aumentar, fazer a vontade de Deus. É muito bom. E outra coisa que o pastor disse, que tudo tem a ver com líder. Olha aí, líder, você que é o responsável. Eu sempre digo, um grupo dirigido pelo um leão e um grupo dirigido por uma ovelha depende da visão que tem. Então, líder, implementa aquela visão. O que é que você conversou com Deus? Qual é a visão que você tem? Será que vieste mesmo para implor e para agradar a Deus? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2, fomos confiados no Evangelho, não é para agradar aos homens, mas sim agradar ao nosso Deus. Muito obrigado, pastor. Continuando nas nossas conversas, falando um pouco da Igreja Batista, segundo a ordem da nossa igreja, da Constituição da nossa Igreja Batista, que ele reconhece 3 ministérios, que isto é pastoral, evangelista e diácono. Eu queria, pastor, tentasse nos explicar um pouco qual é a função de cada um numa igreja, e principalmente na parte da evangelização. Bom, todo ministério cristão tem a visão da palavra, da salvação. Então, o pastor, ele é chamado para cuidar das ovelhas. Para cuidar das ovelhas, de forma, e principalmente a saúde espiritual exatamente. E da ovelha. O evangelista, ele é chamado para alcançar e ir atrás dos perdidos. Ir atrás dos perdidos, pregando o evangelho fora da igreja, trazendo as almas à igreja. Se bem que essa missão de todo crente, o evangelista, por sua vez, tem esse chamado específico. E os diáconos trabalham em volta do pastor, para cuidar também da saúde da igreja, dos membros, auxiliando o ministério pastoral, cuidando das questões
logística, física, necessidade dos membros, Exatamente. atendendo naquilo que os pastores Necessitam. não podem fazer. Amém. Ok, muito obrigado. Pastor, e outra coisa que o povo quer ouvir acerca mesmo do evangelismo. Qual é as políticas que a Igreja Batista tem? Porque notamos que cada dia que nasce a Igreja Ieba Batista, há uma evolução na parte evangélica. Isto estamos a mencionar, e temos obras femininas, temos muitas obras. Quais as políticas? Será que é mesmo só anunciar a boa nova ou existe alguma coisa que se investe nesse processo de evangelização? Bom, conforme havia feito a referência naquela hora, que o ministério tem o seu papel dentro da igreja. Exatamente. Somos corpo de Cristo. Então, a Igreja Batista tem essa organização, tem departamentos, não se fala de uma igreja num ministério único apenas. Você pode notar que podemos encontrar igrejas só de jovens, igrejas também só de pais. Exatamente. Então, nós temos esta graça de, pelo menos, termos uma visão para cada área, cada departamento. Ou temos os departamentos das mamães, das mulheres, dos homens, temos dos jovens, temos das crianças, até ministérios ligados a isso, principalmente na escola dominical. Amém. Então, todos eles trabalham com o objetivo de transmitir o Evangelho, formar também algumas outras, os homens para as mulheres, outras habilidades, para além de ser uma boa crente, uma intercessora, por exemplo, tem que ser uma boa esposa, por exemplo. Amém. Então, a obra feminina trabalha nesse sentido. A juventude trabalha em resgatar também valores morais e sociais, tanto espirituais, para os jovens. É muito importante. Eu acho que é um trabalho interessante nesse sentido da igreja. Muito obrigado. É bom. Aquele que crê no Evangelho será salvo, segundo as palavras de Jesus Cristo, no livro de Marcos 1, 15, 18. Eu queria dizer que é bom nós acreditarmos no Evangelho, o verdadeiro Evangelho, como o apóstolo disse, que existem falsas doutrinas, existem também os verdadeiros que nós devemos acompanhar e bebermos daquelas palavras e assim receberemos a salvação. Essa é a palavra tão abençoada na manhã de hoje. Pastor, qual é o verdadeiro Evangelho hoje que devemos ouvir e anunciar neste povo? Porque alguns veem que devemos... Alguns dizem que as pessoas não podem receber batismo de água, é só aceitar a palavra. Alguns dizem não, tem que passar no fogo. Alguns dizem que nem preciso. Muita coisa aí, há uma confusão no Evangelho. Alguns vieram contra a doutrina que Jesus Cristo já estava aqui na terra, já está aqui conosco, e não existe mais Jesus, não existe céu. Então, qual é o verdadeiro Evangelho para o povo que nos acompanha na manhã de hoje? Bom, o Evangelho fala de Cristo. Amém. E quando nós falamos de Cristo, nós falamos da solução para Amém. o problema do homem. Exatamente. Que o homem estava perdido, estava distante de Deus. Amém. A Bíblia fala que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. É a morte, exatamente. E Deus não criou o homem para a morte eterna. Então Jesus aparece na humanidade, que já existia desde o princípio como Deus, mas ele vem encarnando-se para, de facto, vir à procura, a busca deste homem perdido. Amém. Essa foi a missão de Cristo. Exatamente. Ele veio buscar e salvar aquele que se perdeu. Então, este é o Evangelho. O Evangelho é a obra de Cristo. Exatamente. E esta mensagem que nós transmitimos, Jesus veio resgatar a humanidade, por isso teve que morrer na cruz, assumindo o nosso pecado. Amém. E ele ressuscitou para nos dar vida, nos justificar. Ele subiu aos céus, Exatamente. prometendo a voltar, porque ele veio e deixou a igreja Amém. para esta missão de transmitir o Evangelho, e ele voltará para buscar a sua noiva, né? Aqueles que forem fiéis ao Evangelho. Então o Evangelho não é uma outra coisa, o Evangelho Amém. é Jesus. Amém. É Cristo, a sua obra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. É este Cristo que nós precisamos abraçar para que nós possamos ter um relacionamento pleno com Deus.
muito forte essa palavra tão abençoada, que a importância do Evangelho, o Evangelho mesmo é o Cristo. É só receber essa palavra, receber essa pessoa de Cristo e você receberá a salvação. Muito obrigado. Vamos fugir um pouco porque tudo que é bom e dura pouco. Estamos quase para terminar nosso programa, pastor. Dias atrás acompanhamos, eu até pessoalmente vi, tinha a imagem, não é? Que o pastor estava na fase de abençoar um casamento, consagração de um casamento. A minha pergunta é que esse processo de abençoar um casamento, porque hoje notamos muitos casamentos, não é? Depois de ser abençoado, depois de ser unido, depois de unir as duas pessoas, 2, 3 meses, eles se separam, e como sendo um casado já, eu queria perguntar no pastor qual é o segredo para gerir um casamento saudável, principalmente como cristão. Bom, eu poderia basear-me. Amém. Essa pergunta poderia responder na base de João capítulo 2. Exatamente. João capítulo 2, rapidamente vou mostrar aqui Amém. para responder qual é o segredo de gerir, manter o casamento. Em João capítulo 2 estamos a ver um casamento. Amém. Em Caná da Galileia. Okay. E Jesus foi convidado nesse casamento. Nesse casamento, então aqui já começo a responder. A primeira coisa para que um casamento esteja bem gerido é convidar Jesus. Jesus naquele casamento. Jesus é o melhor convidado de uma festa. Amém. Ou de um casamento. Exatamente. Muitas vezes nós, quando queremos casar, muitas vezes as pessoas começam um relacionamento sem Deus. Amém. Eles começam na sua maneira, então depois eles que incluem Deus. Não. Deus ou Cristo deve ser o convidado especial do casamento. A Bíblia diz: o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhos que edifica. Amém. Então, agora, Jesus estando no casamento, não significa que no casamento não vai ter problema. Vai ter. Jesus estava naquela festa de Caná da Galileia, mas ainda assim faltou vinho. Exatamente. O vinho pode significar alegria. Alegria. Mesmo Amém. Jesus estando, pode faltar. Jesus estando, o vinho pode significar dinheiro. Exatamente. Jesus muito estando, forte, pode acompanha. faltar. O vinho pode significar filhos. Amém. Jesus estando no casamento, mesmo sendo cristão, pode faltar. Tá, filho. Amém. O vinho pode significar emprego. Jesus estando no casamento pode faltar. Exatamente. Agora, o fato de Jesus estar no casamento já é a garantia do sucesso. Exatamente. Então, faltando alguma coisa, porque o que faz destruir o casamento é alguma crise, alguma falta. Amém. Alguma necessidade. Às vezes é questão financeira. Exatamente. Às vezes é insatisfação sexual, é problema de saúde. Exatamente. Às vezes é questão de filhos. Então, são vinhos que estão faltando. Amém. O que aconteceu nesta festa? A Bíblia fala que Maria, quando se apercebeu disso, o que fez foi ter com Jesus. Exatamente. Foi ter com Jesus. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Mas aqui nós aprendemos alguma coisa. Maria não ficou calada. Amém. Faltou vinho, Maria sabia onde é que podemos resolver isso. Foi ter com Jesus. Amém. Então, isso é muito importante. Tem que haver diálogo. Comunicação, tem que haver uma linha de comunicação aberta. Amém. Muitos casais têm problema porque não se comunicam. Pouco tempo de comunicação, mais incompreensão. Amém. Pouco tempo de comunicação, mais problemas. Exatamente. Nós vivemos um mundo de muita correria. As pessoas saem de manhã, chegam tarde e chegam já cansadas. Não tem aquele tempo de conversa. E o final de semana, que também poderia ser aproveitado, as pessoas têm muitas ocupações. Então, a falta de diálogo é que causa incompreensão. Exatamente. Às vezes o marido não é mau, a mulher não é má, só que eles não se compreendem porque não há comunicação, não há conversa. Exatamente. Então isso é que cria problema. E quando eu falo de diálogo, tem o diálogo vertical e tem o diálogo horizontal. Okay. Então vocês devem conversar os dois, mas também devem conversar com o pai. Amém. Quando há um problema, devem dobrar os joelhos junto, orar junto. Isso é muito importante. Exatamente. Para que possam vencer esses problemas. Em último lugar, como gerir um casamento? Aí, quando Maria conversa, fala com Jesus, Jesus diz: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E aí, Maria já sabia que não, eu conheço esse Jesus. Amém. O que Maria fez? Disse aos servos: olha, estejam preparados, sim, façam tudo que ele ordenar. ordenar. Exatamente. Esse é um outro segredo
de manter um casamento, de gerir Saudável. um casamento de forma saudável. Porque as pessoas começam muito bem no lar, mar de rosa, depois as coisas começam a aparecer. Exatamente. Mas com Cristo, em comunicação, ouvindo, ou conversando com o parceiro, conversando com Deus, quando há um problema. E em terceiro lugar, está disponível para cumprir a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós estamos a seguir as opiniões de fora. Exatamente. Estamos a seguir conselho de amigo, de amiga, de familiar, enquanto a palavra tem um grande conselho para nós. Amém. A Maria disse aos servos: façam tudo o que ele disser. Então, eles obedeceram. A Bíblia está dizendo em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, Amém. é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém. Estás a ver? Amém. Veio a chuva, veio um problema, veio dificuldade, bateram os ventos, a casa não caiu, o casamento não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Amém. Então, quando nós ouvimos a palavra, temos que ter esse tempo de ouvir Deus. Amém. No lar. Ouvir não apenas o nosso ego, não apenas conversas de fora, mas o marido e a mulher devem sentar aos pés da palavra. Amém. E obedecerem a palavra. Então, nesses 3 itens que nós trazemos, Jesus o primeiro lugar, a comunicação vertical e horizontal, oração e o diálogo no lar e a obediência à palavra de Deus são essenciais para um êxito no casamento. Sem palavras. O Ieba de ontem, Batista de ontem não é de hoje. Há uma evolução. Lindas palavras, o bom evangelho. Eu queria continuar a estar aqui, ouvir essas palavras sábias, mas impossível, porque tudo que é bom dura pouco. Mas deixamos já o convite nas próximas ocasiões, pastor, quando tiver disponibilidade. Okay. Esta casa estará aberta para receber o pastor e acomodar o pastor nesta cadeira mesmo, nessa plateia. Muito obrigado para todos que nos acompanharam na manhã de hoje. Pastor, não podemos terminar assim, sem dar as palavras da consideração e dizer que muito obrigado pela tua presença. E se tiver aí por ali saudações, uma coisa que não perguntamos, que o pastor se sente à vontade, esta câmera te pertence para passar a tua mensagem. Muito obrigado, nós é que agradecemos a esse programa. Queremos agradecer também a você que nos acompanhou nessa hora. Amém. Há uma mensagem que eu quero trazer na última da hora, é aquilo que o Senhor está comunicando para mim nos últimos dias, sobre devemos servir a Deus não por nossos interesses, Amém. mas pelos interesses de Deus. Muitas vezes estamos a nos perder porque estamos a buscar os nossos interesses, não os interesses de Deus. Então essa mensagem vem para você. Vamos considerar os outros mais importantes do que nós. Sirvamos a Deus com os interesses de Deus, não os nossos interesses na obra de Deus. Que Deus abençoe você, que nos acompanhe, que o Senhor possa visitá-lo em alguma situação que você esteja passando, que você se firma na palavra, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paz e graça. Muito obrigado, paz e graça. Estamos aqui abençoados com o nosso pastor Micael. Temos uma rúbrica, não é? Uma pergunta que os pastores acharem conveniente responder e poder responder. Se eu achar não para responder, ficamos em interrogação. Alguns dizem que o pastor é muito agressivo, muito explosivo. Mesmo quando está na pregação, tem uma mensagem apostólica, tem uma mensagem evangélica de alejar os corações. Será que é verdade? Uau, é uma pergunta muito... Só as pessoas que ouvem Amém. Podem melhor avaliar, mas eu acho muito normal no Evangelho isso. Amém. E vemos isso em Jesus. Amém. Jesus não tinha uma mensagem confortante, mas uma mensagem desafiadora. Ele era direito, João Batista, Elias. Então, um verdadeiro profeta tem que trazer uma mensagem mesmo que quebra os corações, porque sem quebrantamento não há mudança de vida. Exatamente. Outra pergunta, alguém disse, pergunta no pastor, se não fosse a mamã que ele casou recentemente, com quem ele sonhava casar com ela? Uau! A ecrã está aqui. Se não fosse a mamãe que eu casei, com quem eu sonhava casar com ela?
Bom, como pastor? Como pastor, se não fosse a mamãe, seria mesmo ela. Outra pergunta, alguém disse, pergunta no pastor Micael, se não fosse pastor, o que é que ele sonhava ser na vida? Porque na igreja Ieba, quando você é pastor, é privatizado em certas coisas. Isto é, outro negócio, tanto faz lícita, tanto faz lícito. Então, se o pastor não fosse pastor, o que é que se pensava ser na sociedade? Bom, de princípio, essa informação não foi muito clara. Não se proíbe alguma outra atividade. De que essa atividade não fira, não atrapalhe o ministério. A obra, exatamente. Agora, se eu não fosse pastor, exatamente, eu seria primeiro engenheiro informático. Engenheiro informática, muito bem. Mas eu fiz uma formação, um bacharelado em arquitetura. Então também tenho esse lado de arquitetura. Já aproveito deixar publicidade para aqueles que têm plano de trabalho, aqueles que necessitam ter uma planta, não é? Temos aqui o pastor. Essa solicitação é o nosso número que está ali, nós daremos a localização do pastor. Terminamos aqui. Qual é o fruto que o pastor gosta de comer? E o pastor termina com um abraço com a mamãe, com a família e encerramos mesmo assim, a câmera vai se desligando. Eu gosto de goiaba, de manga. Exatamente. Eu deixo o abraço a toda a minha família, especialmente a minha esposa, também a igreja em que estamos a dirigir, todos aqueles também que nos conhecem, amigos, que o Senhor possa vos abençoar, vocês que oram por nós e creem naquilo que Deus pode fazer através de nós. Deus abençoe a todos. Está dito. Terminamos aqui o programa. Você que estava ligado, se ainda não subscreveu, subscreva. Para aquele que está em direito, que Deus abençoe todos vocês. Temos aqui uma gráfica em Angola, em particular no bairro Maborimbondeiro, desce exatamente no contorno, ao lado da igreja católica, não é? Estamos aqui disponíveis nos preços da igreja. Gráficas, timbragem das camisas, quer digitalizar documentos, lonas em mega promoção. Tudo quanto que tem casamentos, promoção para festival, cruzadas, para filmar o teu evangelho, ou a pregação que você tem. Estamos aqui para ajudar e levar o evangelho até nos confins da terra. Não é só. E também para aquele que necessita, não é, pastor? Tem aqui festa de batismo, problema funeral, queremos ajuda. Estamos aqui disponíveis. Liga naquele número que está ali. Estaremos para ajudar o teu trabalho com todos os materiais completos. Está aí a passar atrás. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu queria te dizer que a nossa equipa está disponível lá Fua TV, está aqui para te abençoar. Estávamos aqui com o homem de Deus, pastor Micael Afonso Dizolocaine. Ele estava aqui para falar acerca de um grande tema, a importância do evangelho hoje. E que aquele que conseguiram receber a mensagem, que Deus abençoe, escreve, deixa a tua mensagem, deixa lá as tuas críticas e estaremos aí para retificar nosso zero e tomar uma outra decisão para abençoar você. Pastor que quer passar a mensagem, estamos disponíveis nos preços acessível atividade na tua igreja. E para aquele que tem uma mensagem rica para abençoar o povo de Deus, as portas estão abertas para vir levar aquela palavra e levar para aquela pessoa que está na diáspora, aquela pessoa que está nos confins da terra para receber essa mensagem. Até já, que Deus abençoe toda a equipa que estava conosco, começando em grande operador das câmeras, nosso irmão Micael. Olha que coincidência, pastor Micael com o engenheiro Micael estão aí, Maiola, ele está ali para levar a imagem, enquadramento dessa imagem nessa manhã. Por que não vou falar também do nosso grande amigo, irmão Elias, e a minha patroa? Por que não vou falar também da nossa irmã Sheila? Que Deus abençoe toda a equipa, irmão Lemos, irmão David, e toda a equipa que trabalha comigo, uma equipa multissetorial, uma equipa tão abençoada, não é? Um pouco chato, mas são pessoas abençoadas. Vou falar também do grande meu colega, Mr. John, não é? Que Deus abençoe, irmão João. Até já, para todos, não consegui dar o vosso nome, mas na próxima vez estarei aí para falar do vosso nome. Que Deus abençoe todo mundo, que Deus continue a estar convosco e abençoe toda a vossa família. Até já.